E um ponto que a gente vê muito pouco nos podcasts que nós acompanhamos já, que você participou, foi da tua história. Então, como que você começou a falar sobre finanças, a falar sobre planejamento? Como que foi isso? Olha, tem um lado interessante da minha história que eu nunca parei num dado momento pensar assim, puxa, eu vou ser professor de finanças ou eu vou ser influenciador de finanças, vou ser escritor de finanças. Eu nunca tive um projeto relacionado a aquilo que hoje é o maior sucesso da minha carreira. Na verdade, eu tenho uma carreira, uma formação meio eclética. Eu comecei a fazer engenharia, no meio da engenharia eu fui para administração pública, que não tem quase nada a ver com finanças, tem muito a ver com direito. E nessa experiência da engenharia com a administração pública, eu tinha duas capacidades bem claras. Uma que era a capacidade quantitativa, típica da engenharia. A outra era, vamos corrigir aqui, a outra era a vontade de transformar a sociedade que a administração pública me proporcionava. Eu achava na FGV, estudando, que eu seria um ótimo prefeito, um ótimo governador. Eu criticava o trabalho dos principais prefeitos e governadores. Eu falava, cara, se eu estivesse lá, eu faria muito melhor. E achava que eu queria seguir nessa área. Talvez um chefe de estado, um chefe de município com uma capacidade analítica, uma capacidade quantitativa muito boa. O que aconteceu foi que no começo da minha carreira, um colega de faculdade me convidou para o mundo das finanças, porque ele gostava muito do mundo das finanças. E ali eu percebi que tinha uma terceira qualidade que me ajudava muito, que era a capacidade de escrever. Por quê? Porque eu sempre li muitos livros, desde pequeno, mais um impulso dado pela minha mãe. Passava tardes em bibliotecas, consumia tudo que as bibliotecas tinham. Hoje o pessoal nem entra em biblioteca, né? Tudo online, mas eu vivia arrumando biblioteca, conversava com bibliotecários. Eu sempre li muito, por isso eu sempre escrevi muito bem. Aliás, o que me ajudou a entrar em boas faculdades foi, entre outras coisas, a redação. E ali, no mundo financeiro, eu via que, da mesma forma como eu queria ser um prefeito, um governador, porque eu achava que os atuais prefeitos e governadores não eram competentes, eu via que no mundo das finanças, os caras sabiam muito mais do que eu, de contabilidade, de valuation, de como quantificar as variáveis que eram determinantes de valor nas empresas. Tudo aquilo me encantava. Só que eu achava que todo mundo escrevia muito mal. E eles mesmos sabiam disso, porque eu fui convidado para ajudar a fazer laudos de valuation. Então você imagina que o cara era muito bom com planilhas, com contas, com organização, com auditoria de números. Na hora de fazer um laudo, ninguém entendia o que ele escrevia. E eu apareci nesse mundo, a convite de um amigo, escrevendo, pô, mas seu laudo é super bem escrito, você tem que trabalhar com a gente. Então eu passei, vamos lá, entre 1999 e 2004, que foi quando eu fui morar no Canadá, nesse período de 5 anos, eu me sentia quase que um charlatão. Tipo, estou atuando em consultoria financeira, depois comecei a dar pequenas aulas de finanças para cobrir professores que faltavam, mas me sentindo um peixe fora d'água. Não é a minha área. Eu não vou querer continuar nisso aqui. Só que por não ser minha área e por eu ter qualidades que aqueles da área não tinham, meu trabalho se destacava muito. Então, mesmo querendo sair do mundo das finanças, eu era professor homenageado. Eu ganhava plaquinhas, né, de ouro no fim do curso dos MBAs que eu dava aula. Eu tinha meus laudos muito bem avaliados. E no dia que eu decidi fazer um primeiro sabático na minha carreira, que foi quando me mudei para o Canadá, eu estava no Canadá, sócio de uma empresa, e o tempo todo o mercado brasileiro, tanto de aulas, né, quanto de livros, que eu já tinha lançado o primeiro livro, me diziam que eu tinha que voltar. Porque o livro estava fazendo sucesso e porque as aulas sentiam falta de um professor eclético como eu era. E nessa volta do Canadá, que aconteceu no fim de 2004, que eu falei, pô, vou talvez insistir um pouquinho nessa área, já que eu estou agora começando a ganhar dinheiro com livros, estou começando a ter uma demanda forte por aulas, por que não deixar uma parte da agenda para as aulas, uma parte da agenda para escrever e divulgar meus livros, e uma outra parte eu vou estudar. Se essa não é minha área, eu vou fazer outra pós, buscar outros conhecimentos, e esse envolvimento que no começo era mais fácil ser com o mundo das finanças, porque todos os meus contatos de trabalho eram do mundo das finanças, eu fui me envolvendo a ponto de adquirir um conhecimento que não tinha nos livros brasileiros. Comecei a escrever mais livros, comecei a ganhar dinheiro mais robusto com os livros. Meu segundo livro se tornou meu maior best-seller, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. E ali meio foi um caminho sem volta, porque com o livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos fazendo sucesso, começaram a vir convites da televisão, do rádio, dos eventos em geral. Cara, vem falar desse livro aqui pra gente. E aí a roda começou a girar numa velocidade muito grande, era uma roda de grande volume. Quando eu vi, eu estava vivendo uma carreira em que tinha uma lista de livros que meus editores queriam que eu escrevesse. 2008 foi um ano importante, porque naquele ano eu escrevi 13 livros. Cara, tem muito assunto que está faltando, deixa eu organizar minha agenda, aproveitar que eu estou voando muito.
muito tempo no avião. Como que era o feedback do público de ver seus livros, de ter um conteúdo que não tinha no Brasil ainda? Então, era interessante, porque no começo havia um certo descrédito, né? Cara, vou escrever livro num país que as pessoas não leem sobre assunto que as pessoas não querem entender, que é o assunto finanças. Quando saiu o primeiro livro, Dinheiro, Os Segredos de Quem Tem, o que o levou para o rádio, o que o levou para a televisão foi o fato de quem escreveu o livro era um professor pós-graduado, um mestre em finanças pela Universidade de São Paulo, só que o livro tinha uma linguagem de autoajuda. Então, professor, por quê essa linguagem tão popular? Porque eu tinha a intenção de fazer com que mais pessoas entendessem daquele assunto que eu dava em sala de aula. E isso gerou entrevista. E as entrevistas mostravam que tinha uma grande oportunidade de ser preenchida no Brasil, porque eu falava, cara, a gente está vivendo juros na época de 24%, 20% ao ano, e os caras estão endividados no cheque especial. E os caras estão aplicando dinheiro na poupança, que desde sempre é um produto bem menos eficiente do que outras modalidades. E eu mostrava com números, né, com simulações, cara, se o brasileiro investisse um pouco melhor, se organizasse para tomar um crédito melhor, teria resultados muito mais eficientes. Então, aquilo que hoje é tido como educação financeira básica, né? Falar o quanto poupar, durante quanto tempo, você vai ter 1 milhão em X anos, né? Olha, pesquisa os juros, pesquisa as dívidas. Isso é meio trivial hoje, mas naquela época ninguém falava. E quem falava não tinha uma linguagem que atingia a massa também, né? Quem falava para os seus pares. Eram programas de economia, programas de negócios, né? Então, o especialista falar para especialista era bonito, todo mundo aplaudia, todo mundo engravatado, mas não chegava para o público, né? Era um assunto meio hermético ali, não conseguia romper barreiras. Quando eu comecei a falar em rádios de grande circulação, programas de auditório da tarde, né? Quem me ajudou muito foi a Adriane Galisteu, por exemplo, num programa que ela mencionou meu livro, na véspera do Dia dos Namorados, ela falou que seria um grande presente para os casais se darem, aquilo fez o livro sumir das prateleiras. O fato de eu estar nesses programas de auditório, ou seja, falar com um público que não era um público especialista, fez com que o meu trabalho fosse reconhecido numa plateia cada vez maior, e isso começou a gerar convites para palestras para públicos cada vez mais diferentes. No começo eram palestras para igrejas, para eventos gratuitos, para escolas, mas chegou uma hora que quem está na escola fala, pô, professor, você não quer falar na minha empresa sobre isso? Pô, eu vou, mas vamos negociar um valor? Então, aquela carreira, que era uma carreira meio que voluntária, começou a se tornar uma carreira altamente rentável. E aí, como eu falava, em 2008, eu decidi, como eu estava muito tempo no ar, muito tempo em avião, né, com o notebook, ali nasceram os livros escritos quando eu não tinha acesso à internet, não tinha ninguém me interrompendo. 2008 foram 3 livros, e dali eu assumi a carreira de escritor, assumi a carreira de profissional de finanças, me tornei o keynote speaker em muitos eventos específicos sobre investimentos e prosperidade, e ali não parou de crescer. Naquele momento, meu livro já estava no ranking dos mais vendidos, ficou 12 anos consecutivos no ranking dos mais vendidos da Veja, e hoje são 16 livros escritos, não tenho nenhum esforço midiático para vender mais livros, mas tem uma cauda longa, eles continuam tendo uma boa vendagem por mês, 7, 8 mil livros por mês, e o conteúdo é oferecido nas faculdades como uma referência bibliográfica do que é educação financeira. Na minha época não existia esse conteúdo. Eu criei uma bibliografia que hoje é base para o conhecimento, que talvez vocês tenham visto nos estudos, e muita gente está estudando para o mercado financeiro, tem esses livros como base de conhecimento. Sim. E como que era o seu